Oi, gente. Eu sou a professora Hermínia Lima e estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre literatura cearense. Mas antes de falar sobre o conteúdo, eu gostaria de me apresentar para vocês entenderem por que eu estou aqui. Eu também faço parte desse universo da literatura, das letras, como aluna que fui do curso de letras, como professora de literatura que sou e como escritora também. A minha formação em letras começou lá no Maranhão, onde eu fiz o curso de letras na Federal do Maranhão. Depois eu fiz o curso de especialização em crítica literária na Universidade Estadual do Ceará. Em seguida eu fiz o curso de mestrado em letras na Universidade Federal e também na Universidade Federal do Ceará eu fiz o meu doutorado em linguística. E no meu mestrado, na minha dissertação de mestrado, eu estudei a obra de um poeta cearense, o Pedro Lira. Quem não conhece o Pedro Lira vai ter pelo menos um informe sobre ele agora, tá? Mas antes de falar sobre a obra de Pedro Lira, eu gostaria de, a título de ilustração e curiosidade, contar para vocês como foi que eu me decidi por essa temática, como foi que eu decidi estudar a obra de Pedro Lira. Quando eu fazia o mestrado, o professor Pedro Lira veio do Rio de Janeiro, como professor convidado, ministrar a cadeira de poética no mestrado. Então, eu o conheci como professor. E eu gostei da postura do professor. Professor crítico, irreverente, provocador e exigente. E eu pensei, eu gostaria de tê-lo como orientador. Eu estava com um pré-projeto pronto, decidida a estudar a obra do escritor maranhense, o Josué Montello, principalmente o romance Os Tambores de São Luís. E falei com o professor Pedro Lira, perguntei se ele aceitava me orientar, ele aceitou. Combinamos a orientação. Mas aconteceu algo inusitado. Durante o semestre, enquanto as aulas iam acontecendo, o Pedro Lira lançou aqui em Fortaleza um dos livros dele, o livro Contágio, né? E eu fui ao lançamento do livro. E comprei o livro, trouxe para casa, mas comprei outros livros do poeta. E fui lendo esses livros. E a poesia de Pedro Lira me chamou muito a atenção. Eu tive vontade de estudá-la mais a miúde, mais profundamente. Conversei com alguns professores, com alguns colegas e resolvi mudar de tema. E aí, já decidida a estudar a obra do poeta, eu fui falar com o próprio Pedro Lira. E eu disse, Pedro, você não pode mais ser meu orientador. Ele se espantou, né? Achou estranho. Aconteceu alguma coisa? Eu disse, não, você não pode mais ser meu orientador, porque a sua obra vai ser o meu objeto de estudo. Ele tomou um susto, perguntou se eu tinha certeza, eu disse que tinha, já estava decidida. E aí passei a estudar a obra dele, mudei de orientador, professor Carlos Dauge, saudoso Carlos Dauge foi o meu orientador. E eu escrevi a minha dissertação sobre a obra do Pedro Lira, certo? E vocês devem estar se perguntando o que eu encontrei nessa obra que me chamou a atenção. Pois bem, antes de falar da obra, eu gostaria de dizer que para falar dessa obra eu tenho que falar do autor. E para falar do autor, eu tenho que falar de 5 Pedros que estão nessa obra. O Pedro Lira pessoa, com esses traços que eu já comentei, que de certo modo aparecem na obra, né? O ser social, vamos dizer assim. O Pedro Lira, professor, né? Um homem culto, um homem estudioso, um leitor e um apaixonado pelos estudos poéticos. O Pedro Lira teórico, porque o Pedro Lira tem uma teoria do poema, tá? Inclusive, essa teoria eu estudei na minha dissertação de mestrado, as 3 áreas do poema. O Pedro Lira, crítico, com vastíssima obra publicada sobre muitos autores, né? No Brasil e fora do Brasil, na Alemanha, na França, na Itália, em alguns países da América do Sul. E, além do Pedro pessoa, do Pedro professor, do Pedro teórico e do Pedro crítico, o Pedro poeta, que é o que me interessou mais. O Pedro, autor de 14 obras publicadas. Naquela época ele não tinha 14, ele tinha 6, né? Pois bem, então
eu peguei a obra teórica do Pedro e a obra poética e fui fazer a minha análise, o meu estudo. E o que me surpreendeu nessa poesia? Primeiro, a diversidade temática. Eu percebi que no início da escrita, no primeiro livro, o livro Sombras, que é o livro de estreia, a gente se depara com uma poesia bem filosófica, intimista, pessimista, de influência schopenhaueriana. Depois eu encontrei uma poesia lírica, amorosa, sensual, emotiva. E depois me admirei mais ainda quando eu me deparei com uma poesia ideológica, política, engajada, conceitual, né? Então eu me perguntei o que fez esse poeta passear por essa temática tão diversificada. Mas não foram só os temas que me surpreenderam. A obra do Pedro, ela também é reveladora de inovações formais. Por exemplo, o Pedro ousou mexer na forma original do soneto clássico. O que ele fez? Ele não destruiu o soneto, ele respeitou a métrica, mas ele ousou quebrar os versos. Ele fez um areamento ou arejamento no poema. A gente até fala hoje, alguns críticos falam em soneto liriano, que seria uma versão contemporânea do soneto tradicional. O Pedro manteve a métrica, mas quebrou os versos. E nessa quebra de versos, ele criou uma outra inovação que a gente chama de versifrase, que são versos que parecem frases, né? Então foge um pouco do verso tradicional que nós estamos habituados. Além dessas inovações temáticas e formais, o Pedro também fez uma incursão pela poesia, eu diria, de vanguarda, pela poesia experimental, pela poesia realizada de forma diferente. Ele criou o poema postal, como o próprio nome diz. Em vez de publicar poemas em livros, ele publicou poemas em cartões postais. E a ideia era mandar os cartões para as pessoas, e assim ele fez, publicando essas séries em diferentes locais. Ele começou em João Pessoa, mas também publicou em Fortaleza, publicou em Lisboa, publicou em Paris, no Rio de Janeiro. A ideia era fazer a poesia circular por meio dos cartões postais. E essas séries do poema postal eram poemas de cunho ideológico, de crítica social, né? Dentro de uma concepção concretista, aproveitando formas e imagens, reduzindo o uso vocabular e fazer com que a poesia chegasse e circulasse mais rapidamente entre as pessoas. Bom, eu poderia falar muito mais da obra do Pedro, mas eu estou dando só alguns informes aqui para vocês entenderem. Além disso, o Pedro tem alguns livros que são verdadeiras provocações, como, por exemplo, esse livro aqui, ó, o livro Errância, que é um longo poema épico, no qual ele simula um diálogo com uma múmia que foi encontrada e que estava congelada, adormecida e que teria conversado com o poeta quando voltou à vida. Imaginem. Um outro livro muito inquieto, provocador do Pedro é esse livro, né? O livro Confronto, um diálogo com Deus, que eu tive o prazer de apresentar juntamente com o professor poeta Horácio Dídimo. Nesse livro, o poeta simula um diálogo com Deus, inclusive questionando a partir de passagens bíblicas a própria existência de Deus. É um questionamento sobre o divino. É uma obra muito interessante. E aí eu tive o prazer de, depois de um tempo, ter a minha dissertação de mestrado, esse estudo que eu realizei, publicado pela própria UFC, né? É esse aqui, gente, o meu primeiro livro, né? O meu primeiro parto literário, que se chama Uma Palavra Marcada, Emoção e Consciência na Poética, de Pedro Lira. É o estudo que resultou nesse livro, que eu tive o maior prazer de ter a publicação feita pela própria universidade. Então eu poderia falar muito mais aqui sobre a obra do Pedro Lira, detalhar, falar do meu estudo, mas não é possível num vídeo, e eu quero apenas deixar aqui a título de provocação, de convite, para que vocês leiam a poesia do Pedro Lira, conheçam melhor a obra dele, né? Porque vale muito a pena. Infelizmente, o poeta nos deixou em 2017,
Com certeza, se o Pedro não tivesse morrido, não tivesse falecido, nós teríamos muito mais, além dos 14 livros de poesia, né? Ele também deixou 2 antologias, é uma obra vastíssima. Mas fica aqui o convite para vocês lerem a poesia do Pedro Lira. Quando ele faleceu, ele tinha 3 livros inéditos, já 2 no prelo, né? Um que foi lançado depois da morte dele, inclusive. Mas é isso, eu queria informar sobre o poeta, agradeço a atenção e espero que vocês leiam a obra do Pedro Lira. Vale a pena, gente. E continuem e tenham um bom curso.